meu nome é Ana Paula de Lima Bezerra. Eu vou apresentar o estudo Apoio na Construção de Instrumentos de Gestão, contemplando municípios de pequeno porte da região metropolitana de Belo Horizonte, elaborado junto com Kátia Campos, Vanessa Guerra, Mirela Camargos, Adriane Vieira e Ian Juvelino. São objetivos desse estudo apresentar o projeto de extensão Apoio Gerencial a Municípios de Pequeno Porte da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, o qual propõe auxiliar os gestores municipais e técnicos das áreas gerenciais no planejamento, monitoramento e avaliação em saúde. Método: trata-se de um estudo descritivo e qualitativo do tipo relato de experiência, dos passos adotados para a organização e realização das atividades do projeto. As ações propostas serão realizadas em etapas, as quais envolvem conhecimento e compreensão da realidade para o estabelecimento de atividades voltadas para o processo de educação permanente em saúde. Os municípios contemplados pela ação são aqueles de pequeno porte da região metropolitana: Belo Vale, Bonfim, Confins, Crucilândia, Florestal, Jaboticatubas, Mário Campos, Moeda, Nova União, Piedade dos Gerais, Raposos, Riacima, Rio Manso, Santana do Riacho, São José da Lapa e Taquaraçu de Minas. Em relação aos resultados, a primeira etapa, composta de construção de banco de dados e diagnóstico situacional, abarca o cálculo de 28 indicadores para medir qualidade e estrutura dos serviços. A etapa de cálculo já foi finalizada, sendo que estamos caminhando para um processo de diagnóstico conforme os resultados dos indicadores. A segunda etapa será composta de entrevistas com gestores para compreender melhor quais são as principais demandas de melhorias de planejamento nos municípios. E a terceira etapa será a realização de materiais e oficinas para educação permanente e saúde, viabilizando melhorias no processo de planejamento, o qual a literatura evidencia que os municípios de pequeno porte são aqueles que mais têm dificuldade nesse processo. Espera-se nessa ação alcançar resultados no que se refere à melhoria do planejamento em saúde dos municípios de pequeno porte, sendo que esse estudo traz uma forte contribuição para a gestão de serviços de saúde, no sentido de que os gestores são responsáveis pela construção dos instrumentos de planejamento, os quais devem nortear as ações colocadas como prioridade com base nas demandas de saúde. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Anderson e hoje vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho intitulado Mudança das taxas de internação por doenças do aparelho circulatório em Minas Gerais em período de pandemia por Covid-19. Bom, diante das mudanças demográficas e epidemiológicas que o país e o mundo inteiro passou e vem passando, as doenças do aparelho circulatório estão entre as principais causas de óbito e também de internação, tanto no Brasil quanto no mundo. E diante do contexto de pandemia por Covid-19, é importante analisar esses efeitos indiretos nas taxas de internação por essas causas. Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo de estimar as taxas de internação por doenças do aparelho circulatório durante o período de pandemia, comparando com a tendência histórica de 2011 a 2019, para os mesmos meses, no contexto de Minas Gerais e para a população masculina. A gente utilizou as informações das AIHs, disponibilizadas pelo Sistema de Informações Hospitalares. A gente utilizou as informações do capítulo 20, relacionadas às doenças do aparelho circulatório. Fizemos médias trienais para evitar flutuações e calculamos taxas de internação totais e por 60 anos, padronizadas por idade pelo método direto. Também fizemos uma análise de regressão Press-Winston, que ela é específica para as tendências temporais. De modo geral, já vinha sendo observada uma tendência de queda dessas taxas de internação por doenças do aparelho circulatório, quando a gente analisou o p-valor. Só que essa tendência foi ainda mais ressaltada, mais intensificada com os dados de 2020. Então, por exemplo, em relação à taxa bruta total padronizada,
houve uma queda de 18,2%, passando de 14 por 10 mil habitantes para 12 por 10 mil habitantes, isso de 2011 em relação a 2019. Já a queda em relação a 2020 foi de 35,4%. Em relação à taxa bruta de 60 anos ou mais, padronizada, houve uma queda também, analisando 2011 a 2019, intensificada em 2020. Então, houve uma queda de 14,8% em relação a 2011 a 2019 e uma queda de 34,4% comparando 2011 com 2020. Então, como a gente pode perceber, esse período de pandemia intensificou ainda mais a tendência de queda. Então, de modo geral, nesse contexto de pandemia, algo fora das rotinas, né, dos gestores e todos os indivíduos, é importante o conhecimento sobre as consequências dessa pandemia, utilizando essas informações de dados secundários. Obrigado. Meu nome é Giovana, sou discente do mestrado de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG, sou autora deste trabalho, juntamente com Patrícia de Oliveira, professora doutora Kelly Bahia e doutor André Soares. O título deste trabalho é Hidroxicloroquina e Covid-19, reflexões sobre a demanda. A hidroxicloroquina é um fármaco amplamente utilizado no tratamento do lúpus e da artrite reumatoide. Recentemente vem sendo objeto de estudo para utilização na infecção causada pelo novo coronavírus, a Covid-19. Em março deste ano, o FDA aprovou os testes da hidroxicloroquina contra a Covid-19. No Brasil, a Anvisa liberou a pesquisa com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19 no dia 27 de março de 2020. O objetivo deste trabalho é comparar o número de processos administrativos de hidroxicloroquina no componente especializado do SUS para tratamento do lúpus, considerando o período anterior e após a recomendação do seu uso como terapia adjuvante no tratamento da Covid-19. É um estudo de caso de caráter descritivo com abordagem quantitativa. Foram feitas análises nos processos administrativos de lúpus que tinham a solicitação da hidroxicloroquina pelo CEAF no período de 27 de março de 2020 a 11 de agosto de 2020 e comparado com os dados no mesmo período do ano anterior. Os dados foram extraídos do SIGAF, que é o Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. E o cenário foram as 28 regionais de saúde do Estado. Como resultado, em 2020, no período avaliado, o SIGAF registrou 608 processos oriundos das 28 regionais de saúde. No mesmo período de 2019, o SIGAF registrou 338 processos oriundos das 28 regionais de saúde. Resultados: um aumento de 78% do número total de processos administrativos de hidroxicloroquina para lúpus no CEAF de Minas Gerais. Após fazer a mesma comparação por regional de saúde, das 28 regionais, 24 registraram aumento do número de processos. As 3 regionais que registraram maior aumento foram Pirapora, Patos de Minas e Leopoldina. Conclusão: aumento significativo no número de processos administrativos de hidroxicloroquina para tratamento do lúpus no período avaliado, quando comparados ao mesmo período no ano anterior. Este aumento pode estar ligado ao desabastecimento do medicamento nas farmácias privadas e drogarias após a recomendação do fármaco como adjuvante no tratamento da Covid-19. Dessa forma, devido à indisponibilidade do medicamento, os portadores de lúpus recorreram ao CEAF do SUS na tentativa de não ter o tratamento interrompido. Obrigada. Sou Patrícia de Oliveira, aluna do mestrado profissional em Gestão de Serviços de Saúde e irei apresentar o resumo expandido no primeiro seminário da pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde. O título do trabalho é Assistência Farmacêutica para Doente Renal Crônico durante a pandemia da Covid-19 em uma farmácia do estado de Minas Gerais. As autoras desse trabalho são Patrícia de Oliveira, Giovana Gonçalves Pereira, professora doutora Kelly Bahia Zocrato.
A doença renal crônica afeta de 10 a 12% da população adulta e a anemia é uma complicação frequente na DRC. O tratamento medicamentoso da anemia na DRC está disponível no SUS, por meio do componente especializado da assistência farmacêutica. Em Minas Gerais, o acesso aos medicamentos é realizado nas farmácias das 28 regionais de saúde. A efetividade do tratamento farmacológico está intimamente relacionada à disponibilidade do medicamento de forma acessível ao usuário, com impacto direto na adesão do usuário ao tratamento. A pandemia da Covid-19 impôs novos desafios para a adesão ao tratamento medicamentoso das doenças crônicas, uma vez que o isolamento social contrapõe a necessidade de deslocamento mensal dos pacientes às farmácias regionais de saúde. Desta forma, o objetivo desse trabalho é descrever o atendimento dos medicamentos do CEAF em uma farmácia do estado de Minas Gerais aos usuários de tratamento da anemia na DRC. Foi realizado um estudo documental descritivo transversal de caráter quantitativo dos atendimentos realizados em uma farmácia do estado de Minas Gerais no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de julho do mesmo ano, sendo o Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica como fonte de dados. Foram identificados no estudo, no período de janeiro a julho de 2020, 285.260 atendimentos, sendo 3,61 realizados no serviço de terapia renal substitutiva. O gráfico a seguir demonstra que houve um aumento progressivo e significativo desde abril de 2020 no atendimento dos pacientes do serviço de TRS. A tabela 1 demonstra que houve um aumento significativo nos serviços contemplados, como também nos municípios de abrangência dos serviços. Desta forma, em abril de 2020, ocorreu o início da disponibilização dos medicamentos no local de aplicação e os medicamentos passaram a ficar disponibilizados aos pacientes que necessitam realizar regularmente a hemodiálise nos seus serviços de TRS. Desta forma, o doente renal crônico é uma população vulnerável e a redução do seu deslocamento é capaz de garantir maior segurança a este paciente. Obrigada. Meu nome é Joyce Ferreira Silva, sou do 6º período do curso Gestão de Serviços de Saúde e hoje vou apresentar o trabalho Principais Demandas Judiciais em Saúde, a visão dos graduandos em Gestão de Serviços de Saúde, orientado pela professora doutora Kelly Zocrato. A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece a saúde como um direito universal a ser garantido pelo Estado. No entanto, este direito constantemente se efetiva pela interferência do Judiciário. O objetivo deste trabalho é descrever o conhecimento dos discentes ingressantes e concluintes do curso Gestão de Serviços de Saúde de uma universidade pública do Estado de Minas Gerais sobre a principal demanda que ocasiona ações judiciais em relação ao direito à saúde. A abordagem do estudo foi observacional, transversal, analítico. A pesquisa contou com 102 alunos do curso, sendo que destes eram 62 ingressantes e 40 concluintes. Um instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado envolvendo questões de variáveis sociodemográficas, de formação acadêmica e conhecimento sobre a judicialização da saúde. Os ingressantes avaliaram como principal causa procedimentos de urgência e emergência, vaga de leitos e aquisição de órtese e prótese. Já os concluintes, medicamentos novos ainda não incluídos na lista do SUS. Dessa forma, podemos concluir que a opinião dos alunos ingressantes e concluintes se diferencia em relação à principal demanda na judicialização da saúde. A demanda por medicamentos não incluídos na lista do SUS, considerada pelos concluintes como a principal demanda, encontra respaldo na literatura científica.
A diferença encontrada entre os grupos de alunos pode estar relacionada às oportunidades vivenciadas sobre essa temática durante a sua formação acadêmica. O crescimento exponencial do número de processos judiciais relacionados à saúde atinge de sobremaneira o sistema público de saúde e, consequentemente, a atuação do gestor. Conhecer sobre as principais demandas judiciais no âmbito da saúde é essencial para um gestor, uma vez que o cumprimento de uma decisão pode afetar o planejamento e programação das ações em saúde. Identificar que o aluno concluinte se diferencia do ingressante no que se refere ao conhecimento da principal demanda judicial em saúde sugere que discussões sobre essa temática perpassam pela sua formação acadêmica, de modo a capacitá-lo para o exercício de uma gestão resolutiva e comprometida com o respeito do direito constitucional à saúde. Obrigada.